bem, como eu havia prometido no último vídeo, hoje eu vou falar sobre as três modalidades de garantia de fiança, que são a caução, a fiança propriamente dita e o seguro fiança. Esse assunto é um assunto pertinente e de bastante relevância para as pessoas que lidam no dia a dia com as questões imobiliárias, compra, venda de imóveis, locação, corretores. Então essas garantias elas têm essa pertinência e a necessidade de se saber alguma coisa a respeito delas. A caução você pode fazer mediante um bem móvel, pode-se caucionar a fiança de uma locação através de um bem móvel, pode-se caucionar também o bem imóvel através da escritura, onde deve ser averbada nessa escritura essa locação. E pode ser feito também através de 3 aluguéis. Não é permitido, a lei não permite que seja feita uma caução mais do que 3 aluguéis. Ela deve ser restrita somente a esses 3 aluguéis. Que a caução em dinheiro, ela resguarda o proprietário e o locador ao final do contrato. Se o imóvel tiver alguma avaria, tiver algum problema, essa caução, então, por lei, ela acaba suprindo e pagando esses prejuízos, né? A caução dos aluguéis não são feitas para descontar no final do contrato. A caução não tem esse objetivo de, ao final do contrato, o inquilino ficar residindo 1, 2 ou 3 meses ainda no imóvel. Não. A caução ela serve para resguardar o imóvel do proprietário de avarias e de problemas que porventura houver em decorrência desse contrato locatício. A fiança, o fiador é a modalidade mais usada hoje nos contratos de locação, onde o fiador tem que provar que ele possui um bem imóvel em seu nome. Então esse bem imóvel ele é dado em fiança dessa locação. E é obrigatório que, quando o fiador vai assinar o contrato, haja a assinatura do cônjuge também, salvo se esse fiador for casado no regime da separação total de bens. E não sendo pelo regime da separação total, é necessário que o cônjuge do fiador também assine esse contrato. Tem uma coisa interessante que, infelizmente, muitas imobiliárias exigem nos seus contratos que o fiador abra mão do benefício de ordem. Nós chamamos de benefício de ordem ou benefício de execução. Esse benefício de ordem dá o direito do fiador de que, se o inquilino sofrer uma ação de despejo, o fiador ele pode pedir ao juiz que, primeiramente, os bens desse inquilino que sejam levados à garantia dessa locação. E, por último, então, o imóvel do fiador. Mas as imobiliárias, de um modo geral, quase todos os contratos, as imobiliárias colocam lá que o fiador está abrindo mão desse direito, desse benefício de ordem. Então é interessante que aqueles que pretendem ser fiadores, que possam fazer uso dessa cláusula contratual, porque é uma cláusula de direito do fiador. Nós temos uma mudança atual, que foi alterada pela Lei 12.112/2009, que alterou a Lei do Inquilinato, a Lei 8.245, onde o fiador, no final do contrato, normalmente o contrato são 30 meses, no final desse contrato, o fiador ele pode pedir a exoneração dessa fiança nesse contrato. Ele não fica mais obrigado a garantir esse imóvel
infinitamente. Terminou o contrato de 30 meses, o inquilino ele certamente vai continuar residindo nesse imóvel, mas o fiador, pelas razões que ele tiver, ele pode se exonerar, ele pode fazer uma notificação, ele pode notificar o proprietário e o inquilino de forma simultânea, dizendo que não pretende mais continuar a ser fiador desse contrato. A lei fala que esse fiador ele terá simplesmente que ficar ainda durante 120 dias assegurando a fiança desse contrato. Então, a partir de 120 dias, ele está então completamente livre, e aí o proprietário vai pedir uma nova garantia locatícia, ou um novo fiador, ou qualquer uma das modalidades de garantia que ele tem à disposição. Por último, eu gostaria de falar sobre o seguro-fiança, que é o seguro mais atual, que está sendo usado hoje no mercado imobiliário. O seguro-fiança é um seguro ainda muito complexo, ele não tem ainda uma aceitação pelo mercado, porque ele tem prós e contras. A vantagem do seguro-fiança para o inquilino é que ele não precisa hoje, se ele não tiver uma pessoa de confiança, se ele não tiver familiares que possam ser seus fiadores, ele pode fazer uso desse seguro-fiança. Muitas pessoas acham humilhante, acham humilhante ter que, muitas vezes, pedir para um familiar que ele seja o seu fiador, que ele tenha que dar o seu bem imóvel em garantia. Então, o seguro-fiança é um seguro contratual, onde ele é feito juntamente com o contrato, e ele, então, só terá a obrigação de efetuar os pagamentos das parcelas desse seguro. A vantagem para o locador, para o proprietário, é muito complexo, muito difícil afirmar se há vantagens ainda para o proprietário do imóvel seguro-fiança. Eu traria aqui duas desvantagens para o proprietário. O seguro-fiança, ele cobre, dos prejuízos que ele tiver nesse imóvel, ele cobre só até 30 vezes o valor do aluguel. Quer dizer, se houver um prejuízo maior do que esses 30 meses, o proprietário já vai ter prejuízo com o seguro-fiança. E uma outra situação também que é uma desvantagem considerável para o proprietário é que o seguro-fiança ele tem uma validade de 1 ano somente. A cada ano é necessário haver a renovação. E nós sabemos que um contrato de locação são 30 meses. Então existe aí um vácuo, existe uma diferença de prazo, de tempo, bastante relevante. Quer dizer, o contrato ele é feito a partir de 30 meses e o valor e o prazo do seguro ele é renovável anualmente. Então são duas situações ainda que a lei precisa resolver para que seja vantajoso o seguro-fiança principalmente para os proprietários dos imóveis. A vantagem aí é muito mais para o inquilino, onde ele tem simplesmente a obrigação de efetuar os pagamentos. Se ele se torna inadimplente, então o proprietário terá direito a que o seguro cubra essa inadimplência, mas existe esse problema que eu falei, que só vai ser coberto até 30 vezes o salário, 30 vezes o valor do aluguel. Então seriam essas as considerações que eu poderia falar sobre as garantias locatícias. O seguro-fiança tem uma infinidade de outras questões, que direitos que o seguro-fiança dá para o inquilino, o que cobre, o que não cobre, que isso aí pode ser falado em outra ocasião, de uma forma bem mais minuciosa, mas
Basicamente, eu queria falar exatamente sobre isso em relação às garantias locatícias, que se subdividem na calção do bem móvel ou imóvel, no fiador, que existe hoje uma modalidade nova, que o fiador pode se exonerar da fiança a partir do término do contrato de locação. E o seguro fiança tem uma pequena vantagem para o inquilino e algumas desvantagens para o proprietário, que é interessante a gente fazer essa abordagem. Então, por hoje, seria isso que eu teria para falar sobre garantias locatícias.